Saudações, meus web espectadores do canal Maçonizando, e hoje nós vamos falar sobre ritos maçônicos. Vai ser um vídeo muito especial. Antes de prosseguir, eu vou pedir que você curta e compartilhe o nosso conteúdo e também se inscreva aqui no canal, ative o sininho e vamos ampliar e expandir mais a cultura maçônica através do canal Maçonizando. Bom, e hoje nós vamos falar então sobre ritos maçônicos, porque tem muitas dúvidas acerca disso e eu vou entrar em alguns detalhes. Primeiro, é um erro muito comum, tá? E muita gente se aproveita dessa desinformação para espalhar mentira, né? Por exemplo, o rito maçônico, a maçonaria ela não é uma dividida em ritos, tá? Ela é dividida em obediências. Só que as obediências adotam ritos para passar a sistemática do ensinamento maçônico. Aí o que acontece? Alguns espertinhos dizem assim: nós temos uma carta constitutiva do rito, então, como a potência regular também aceita o rito, nós somos reconhecidos. Não. O que define o reconhecimento não é o rito que a loja pratica, e sim a obediência e os tratados que essa obediência tem de reconhecimento. Isso define a regularidade. Então, você pode estar numa loja irregular, praticando um rito muito semelhante ao de uma loja regular, mas você não é regular. É um primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro nesse sentido. O segundo ponto, os ritos maçônicos. O que são ritos maçônicos e o que são rituais maçônicos? Eu vou me pegar uma analogia semelhante ao que o irmão Kenio Ismail fez no documentário da maçonaria brasileira, dos 200 anos de história, que eu acho que é uma analogia muito boa e muito didática. Ritos são colégios, tá? Então, nós temos colégios, ritos. Cada colégio, né, tem a sua metodologia de ensino, né? Então, a sua metodologia de ensino. A grade curricular, independente do colégio, vai ser a mesma, mas a metodologia de ensino vai ser diferente. Então, isso são os ritos maçônicos. Os rituais, o que são os rituais? Os rituais são os livros didáticos, né? Então, você vai pegar aqueles livros que tem todos os procedimentos do rito e vai aplicá-lo. Então, isso é rito e isso é ritual. Partindo disso, vamos falar sobre os ritos que são praticados pela maçonaria regular brasileira. Né? Então, vamos falar sobre a maçonaria regular brasileira. Quando eu falo em maçonaria regular, né, com todo respeito a irmãos que não estão nesse eixo, né, absolutamente todo respeito, a gente sabe que tem vários seguidores que são de maçonarias não tradicionais, e a gente respeita muito isso, né? Mas quando eu falo em maçonaria regular, até porque eu tenho compromisso com a maçonaria regular, por juramento, por filiação, maçonaria regular e reconhecida, eu falo aqui GOB, Grande Oriente do Brasil, né? Comab, que são os grandes orientes independentes, e CMSB, que são as grandes lojas, mais as lojas vinculadas diretamente à grande loja unida da Inglaterra pela delegacia que tem aqui no Brasil. Quando eu falo em maçonaria regular, eu digo isso. Tá? Não que as outras potências não cumpram os pontos de regularidade, mas o eixo maçonaria regular e reconhecida brasileiro é este. Tá? Então, a partir disso, vamos falar sobre os ritos maçônicos praticados pela maçonaria regular brasileira. Então, vamos lá. Começamos pelo rito mais praticado no Brasil, né, que é o rito escocês antigo e aceito. Né? O rito escocês antigo e aceito, ele é um rito que foi criado no ano de 1804, né? Atualmente existem mais de 200 ritos maçônicos em uso no mundo, né? No Brasil, a gente tem, aos poucos, 8 ritos que são praticados pela maçonaria nos graus simbólicos. Tá? O rito escocês antigo e aceito, também conhecido muito pela abreviatura REA, né? REAA, rito escocês antigo e aceito. Ao contrário do que se possa pensar, não é escocês, tá? Ele não nasceu na Escócia, ele nasceu na França, né? E a sua criação antecede, inclusive, a grande loja unida da Inglaterra, né? A gente tem notícias aí de 1649, mais ou menos, a criação do rito escocês antigo e aceito. E sua origem se deu na França, em terras francesas, né? E sendo as primeiras manifestações maçônicas em território francês, inclusive, né? A propósito da origem do rito escocês antigo e aceito é seguir a linha do Stuart, né? A França, porque ele nasceu na França stuartista, né? O escocismo nasceu lá, precedendo
inclusive a Grande Loja Unida da Inglaterra, né? E ela nasceu, né, em 1649, após a decapitação do rei Charles I, da família dos Stuart, pelos partidórios do Oliver Cromwell. Quem quiser conhecer bem essa história, tem um seriado chamado Outlander, que é bem legal. Tá? O rito escocês é uma homenagem à origem dos personagens envolvidos na criação. Eles são de origem escocesa, mas a criação foi na França. Né? Então, a partir do século XVII, vários maçons escoceses, né, fugiram para a França em virtude de uma série de convulsões sociais que aconteceu nas Ilhas Britânicas. Tá? E em solo francês, esses escoceses participaram de vários episódios da história, sobretudo para a história maçônica. Né? Então, é importante dizer que os grandes nomes da maçonaria primitiva eram escoceses. E a gente pode citar o John Boswell, né? A gente pode citar também a Capela de Nimburgo, né? A gente pode citar, entre outras coisas, o reverendo James Anderson, né? Que o primeiro compilador de uma constituição maçônica, né? Que até hoje rege os destinos da maçonaria. Isso sem mencionar a loja de Kilwingen, né? Chamada a Loja Mãe do Mundo, que foi fundada na Escócia. Mas de origem primitiva, esse rito ele deriva de um rito chamado Eredon, que é da época da fuga dos cavaleiros, que tem uma analogia da fuga dos cavaleiros templários para a Escócia. Né? Ele está ligado, então, ao Antigo Testamento e à lenda do terceiro grau, né? que é a lenda de Irã. Né? O rito surgiu nas particularidades do antigo aceito com a natureza hebraica do rito de perfeição. Tá? Então, é bem legal a história, e hoje nós temos aqui no Brasil uma grande gama de maçons que participam do Rito Escocês Antiga Seita. A grande maioria dos irmãos é do Rito Escocês Antiga Seita. Vocês vão notar que em algumas lojas, os irmãos do Rito Escocês Antiga Seita, eles usam avental azul, de borda azul, enquanto que em outras usam o avental vermelho, aquele vermelho escarlate, aquele vermelho sangue, né? E por que isso acontece? Aí é por uma questão de obediências, né? Decisão de obediências. Por exemplo, os irmãos filiados à Comab, né? Ou seja, os grandes orientes estaduais independentes, eles vão usar o avental vermelho, né? Enquanto que os irmãos ligados à Grande Loja e ao GOB, eles vão usar avental azul no rito escocês antigo aceito. É o mesmo rito? Existem algumas diferenças entre os ritos das potências. Por quê? Primeiro, porque a potência ela tem a autonomia de mudar o rito a seu bel prazer. Né? Ela pode fazer isso. Ela pode mudar. Ela tem autonomia porque ela é soberana. Toda obediência dentro da sua jurisdição ela é soberana. Então, eles podem mudar. Aí nós temos, por exemplo, o Rito Escocês Antiga Seita, ele tinha uma linhagem junto ao GOB, e depois o Mário Bering, na fusão, ali naquela cisão que originou as grandes lojas, que foi justamente por causa do Supremo Conselho do Rito Escocês Antiga Seita, né? Ele divide e ele vai para a Grande Loja. Na Grande Loja, há uma mudança drástica do rito. O rito ganha um contorno mais místico. Né, ele ganha uma influência muito assim do Oswald Wirth, por exemplo, da literatura do Oswald Wirth. Ele ganha um contorno mais místico, né? E o rito escocês antigo aceito, a partir de então, ele passa a ser dois ritos. Só que esse rito do Mário Bering, ele acaba sendo adotado também por outras potências maçônicas, né? Por exemplo, alguns grandes orientes estaduais. Só que esses grandes orientes estaduais, eles não usam o nome de rito escocês antigo aceito porque eles já têm o rito escocês antigo aceito. Então, eles usam o nome de mala, né, que é o maçons antigos, livres e aceitos. Né? Então, eles usam o mesmo rito do Mário Bering, da Grande Loja, mas eles usam outro nome. Então, quando a gente fala assim, ó, do rito escocês antigo e aceito e do rito dos maçons antigos, livres e aceitos, a gente está falando de um rito que é o mesmo, tá? É o mesmo rito. Tem algumas diferenças básicas, algumas diferenças ritualísticas, mas o rito é o mesmo. Tá? Então, é importante frisar isso. Né? Então, e esse rito não vai variar em questão de graus, em questão de didática, vai variar apenas na questão das formalidades. Partindo para o segundo rito, o rito escocês antigo aceito é o mais praticado no mundo, né? E o Supremo Conselho data de 1804. O rito escocês antigo aceito ele tem 33 graus, que são divididos, né, em loja simbólica, que é o grau 1, 2 e 3. Depois nós temos a loja de perfeição, que é o grau 4 ao 14, né? Temos os capítulos Rosa Cruz do 15 ao 18 e o Conselho Kadosh
né, do 19 ao 30, e depois nós temos o consistório, 31, 32, 33. Essa é a divisão do rito escocês antigo aceito. Só que o rito escocês antigo aceito, por ser o mais praticado no mundo, ele vira uma febre. Né? No mundo não, no Brasil. Tá? Eu já vou chegar no rito mais praticado no mundo. Ele vira uma febre. Então, como ele vira uma febre, e nos graus superiores o rito escocês antigo e aceito é o mais praticado no mundo, ele vira uma febre, muitos ritos maçônicos, principalmente aqui no Brasil, eles puxam algumas coisas do rito escocês antigo e aceito. Eu vou citar, por exemplo, o rito brasileiro, que tem um sistema de 33 graus. Né? O rito brasileiro ele tem um sistema de 33 graus, assim como temos no rito escocês antigo e aceito. Né? Só que o que acontece? O rito brasileiro, né, ele tem... como é que eu poderia dizer? O embrionário dele foi feito por um irmão, o cavaleiro Rosa Cruz, em 1864, dirigindo os Orientes Lusitanos do Brasil, no sentido de que fosse criado um novo rito, novo e independente, mantendo os graus simbólicos de acordo com a tradição maçônica. Né? Só que ele queria um novo rito. Né? E em 1878, aqui no Brasil, né, surgiu a Constituição da Maçonaria especial, do Especial Rito Brasileiro, com aval de 838 obreiros, né? Presidido, então, pelo comerciante José Firmo Xavier. Né? Então, a partir disso, começa a nascer o rito brasileiro. Né? Então, o que é o rito brasileiro? Né? O rito brasileiro ele é um rito que é praticado no Brasil, mas também já está sendo praticado fora, né? Tem notícia que está sendo praticado, por exemplo, no Paraguai, o rito brasileiro, né? E está se expandindo, né? Então, o rito brasileiro, ele nasce aqui no Brasil, no século XIX, né? E em 1916, né, o Lauro Sodré se afastou do terceiro mandato como soberano grão-mestre do GOB, assumindo seu lugar Viríssimo José da Costa, que encaminhou o decreto número 500 para aprovação da soberana Assembleia Geral, e assim, através de um decreto, desta vez 536, 17 de outubro de 16, foi reconhecido e autorizado o rito brasileiro, incorporado ao GOB. Né? Então, o rito brasileiro ele passa a ser reconhecido em 1916 por decreto grão-mestrado. E em junho de 17, o Conselho Geral da Ordem aprovou a Constituição do Rito com seus regulamentos, estatutos e rituais. E o rito, então, ele começou a prosperar muito vagarosamente. Em agosto de 21, através do decreto 680, o soberano grão-mestre do GOB expulsou o grão-mestre e outros 45 veneráveis da loja de São Paulo, caçando cartas constitutivas daquela oficina, que passaram a adotar o rito brasileiro e publicaram rituais em 3 primeiros graus, cópias fiéis do rito escocês antigo aceito. Né? E em 1940, Álvaro Palmeira propõe a formação de uma comissão para analisar, estudar e atualizar o projeto do rito brasileiro, que naquela época se achava adormecido. E em 41, foi instalado o Supremo Conclave do Rito Brasileiro através de um ato do grão-mestrado de 1636 do Supremo Conclave, e assim o rito brasileiro começa a tomar forma. Em 1968, considerado o ano da implantação de fato do rito brasileiro, ou seja, o embrião começa lá no século XIX, mas ele começa a se fortalecer em 68. Em 68 nasce muito um nascimento, até pela questão do governo militar, começa a haver muito uma questão assim de patriotismo que se confunde com nacionalismo. Né? E em 68 foi considerado o ano da implantação do rito brasileiro por Álvaro Pimenta, soberano grão-mestre, que assinou o decreto número 2080, reativando o Supremo Conclave, até então adormecido, e determinando que 15 irmãos revissem a Constituição do rito, adequando às exigências internacionais de regularidade e fazendo um rito universal. O rito brasileiro ele não tem a divisão da loja de perfeição, né? Então, tu tem o grau 1, 2 e 3, e depois nós vamos direto para o 4 ou 18, né? E esse rito, ele tem uma divisão de 33 graus, mas ele difere, né? Ele tem outros nomes, tem entrevistas sobre todos os ritos, nós temos aqui no canal Maçonizando, inclusive, sobre todos os ritos nós temos entrevistas aqui, né? E hoje, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o segundo rito mais praticado do estado é o rito brasileiro, né? É o segundo. Talvez do Brasil seja o segundo,
Tá? Não sei ao certo esse dado, mas talvez seja o segundo. Mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, aqui, o rito brasileiro é o segundo rito mais praticado. E atualmente é uma realidade vitoriosa. Possui doutrina bem estruturada. Nós temos entrevista aqui com o irmão Juliano Coelho, né, sobre esse rito brasileiro, que ele conta toda a filosofia do rito brasileiro. É bem legal aqui no canal. Assistam, se vocês não assistiram, assistam, que é bem interessante. Então, este é o rito brasileiro, um rito bem legal. É um rito assim que tem algumas particularidades que eu não vou entrar em detalhes quais são, porque esse vídeo é aberto, mas é um rito bem legal, um rito muito bonito, emocionante. Eu recomendo assistirem pelo menos uma loja desse rito, é bem legal. E aí nós vamos agora para o rito Adoniramita, que talvez seja o rito mais místico e mais esotérico da maçonaria brasileira, né? O rito Adoniramita, ele é um rito que tem uma história bem antiga também, né? Ele é místico, ele é espiritual, ele é ortodoxo, ele é tradicional, e além disso, as origens dele não são muito fáceis de se definir, né? O rito Adoniramita, ele é um fruto de uma evolução ou aperfeiçoamento dos ritos de Kilwing, York e Clermont, né? Praticado nas lojas britânicas e, sobretudo, um desdobramento, assim como foi o escocês antigo aceita, um desdobramento do rito de Eredon, né? Também chamado de rito de perfeição, originário da Escócia, né? O rito de Eredon, né? Porém, ele não absorveu alguns conceitos jacobitas inseridos e inseridos pelos exilados da França, né? O que acontece? Nós temos os ritos iramitas, né? Que são os ritos de terceiro grau adotados à lenda de Irã-Abi, né? Que não vou entrar em detalhes, e nós temos os ritos adoniramitas, né? Que são, o que é o rito adoniramita? Ele tem uma divergência dentro da lenda do terceiro grau, ele tem uma diferençazinha pequena, né? Até tem um irmão que perguntou aqui para mim se o rito adoniramita é um rito regular. Ritos não são regulares ou irregulares. O que são regulares ou irregulares são obediências maçônicas, tá? Então, é importante muito destacar isso. Rito não é regular ou irregular, não importa. A maçonaria não se divide em rito, né? Não é porque eu estou numa loja do Rito Escocês Antigo e Aceito, por exemplo, que eu vou poder visitar qualquer loja do Rito Escocês Antigo e Aceito, porque nós temos tratados e reconhecimentos de obediências, né? Então, os ritos não são regulares ou irregulares. O que são regulares ou irregulares são as obediências. Então, o rito adoniramita, apesar disso, né, a gente tem uma história ali que ele remonta ao século XVIII, né? E a denominação adoniramita ela surge lá em 1725. E aqui no Brasil ele foi um dos primeiros ritos a chegar, né? É um rito com duas divisões, tá? O original tinha 12 graus, né? Que era aprendiz, companheiro, mestre, mestre perfeito, perfeito eleito, né? O eleito dos 9, segundo eleito, o eleito de Perignan, né? Terceiro eleito, o eleito dos 15, pequeno arquiteto, grande arquiteto, companheiro escocês, mestre escocês, cavaleiro da espada, ou do Oriente, ou da Águia, né? E cavaleiro Rosa Cruz. Esses eram os 12 graus do rito adoniramita. Depois surge um rito adoniramita de 13 graus, e por fim, né, ali na década de 60, 70, já com a febre do rito escocês antigo aceito com 33 graus, e todo mundo empolgado, o rito adoniramita começa a adotar também um sistema de 33 graus. Então, hoje, nós temos aqui no Brasil Supremos Conselhos que fazem o rito adoniramita com 13 graus, mas a grande maioria faz com 33 graus, né? Então, esse rito ele tem origem na compilação preciosa do rito adoniramita, né? É um rito teísta com forte influência cristã. E inclusive, ele chamou muito a atenção dos irmãos portugueses quando ele começou a surgir. E a sua chegada no Brasil foi presumivelmente ali no final do século XVIII, que ela chega, início do século XIX, esse rito chega no Brasil, né? E há menções da loja Reunião, em 1801, no Rio de Janeiro, sob a obediência do Grande Oriente da Ilha da França, que hoje se chama Ilhas Maurício, né? Inclusive, a fundação de uma loja em São Gonçalo, Rio de Janeiro, em 1812, a fundação da loja Comércio e Artes, em 1815, só que daí tem uma divergência aí entre o rito adoniramita e o rito moderno, né? Então, sendo as últimas obediências filiadas ao rito Grande Oriente Lusitano. Então, o rito adoniramita é um rito místico, um rito bem esotérico,
é um rito muito legal. A minha loja pratica o rito Adoniramita, eu pratico graus no rito Adoniramita. Eu acho essa loja, o rito, fantástico. É um rito extremamente litúrgico, é um rito muito legal e vale muito a pena conhecê-lo também. Depois nós temos o rito moderno. O que o Adoniramita tem de místico, esotérico e tudo mais, o rito moderno tem de não místico. O rito moderno, ele é um rito mais, como é que eu poderia dizer assim, mais filosófico, né? Ele tem uma influência muito, como é que eu poderia dizer, iluminista, né? Ele tem uma influência muito com pensamento francês, tanto que ele também é conhecido como o rito francês ou o rito moderno, né? Então, o rito moderno ele é dividido em 9 graus, né? Grau 1, 2 e 3, e depois temos as ordens sapienciais, né? Que são os graus, né? 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Né? Então, o que acontece? O rito moderno, até vai ter uma entrevista aqui no dia 13 com o irmão André Muniz, né, que vai falar sobre as ordens sapienciais do rito moderno. O rito moderno é um rito que eu acho bem bonito também. Aliás, não tem rito feio na maçonaria brasileira, não tem rito ruim na maçonaria brasileira. Importante frisar isso. Né? O rito moderno ele é um rito simples, ele é um rito com uma abertura mais curta, ele é um rito que foca muito mais no debate filosófico, no debate de ideias, né, na formação cidadã do maçom, para que ele possa expandir isso na sociedade. Né? Então, ele é muito mais um rito de pensamento, um rito filosófico, de influência iluminista, né? Poderia dizer até positivista, tá? Poderia dizer que o rito moderno tem uma influência positivista, tá? Então, é um rito bem interessante também, né? Foi o primeiro rito da maçonaria brasileira dentro da regularidade, foi o primeiro rito do GOB, tá? O rito moderno foi o primeiro rito do Grande Oriente do Brasil, é o rito primaz, né? Então, a maçonaria regular brasileira, se nós considerarmos com a fundação do GOB seu início, o rito moderno é o rito mais antigo da maçonaria regular brasileira. Nós temos também o rito de Schroeder, né? Esse rito de Schroeder, ele é um rito bem interessante, que é um rito de origem alemã, né? O rito é um ritual utilizado por várias lojas na Alemanha. Ele foi criado por um alemão chamado Friedrich Ludwig Schroeder, né? E ele é submetido aos mestres de Hamburgo em 29 de junho de 1801, e eles o adotaram por unanimidade, desde logo conquistou numerosas lojas. É uma maçonaria alemã, né? O que acontece? Nós tínhamos lá o barão Calvin Hund, né, da estrita observância templária. Isso também, a estrita observância templária, é importante frisar que existe até alguns projetos aí de trazer para o Brasil um rito chamado estrita observância templária, né? Existe até no mundo algumas remanescências. Mas a estrita observância templária, ela origina 2 movimentos distintos, né? Ela origina o rito escocês retificado, que eu já vou falar daqui a pouquinho, e ele origina também o rito de Schroeder. O rito de Schroeder é um contraponto ao rito escocês retificado. O rito escocês retificado ele faz uma maçonaria cristã, extremamente cristã. Né? Ela tem uma influência cristã, uma influência martinezista no rito escocês retificado, e o rito de Schroeder é totalmente o contrário disso. É um rito que traz um processo de formação muito ligado à filosofia alemã. Então, ele é um rito mais filosófico, assim como é o rito moderno, o rito francês. Né? Então, ele é um rito mais enxuto, ele é um rito que tem uma didática bem interessante, e ele é um rito mais voltado ao livre pensamento, muito mais voltado ao livre pensamento do que a parte mística metafísica. Tá? Então, ele é um rito mais filosófico. Então, é um rito interessante, né? Um rito que tem um apogeu, ele começa a surgir com força devido ao estado de declínio do rito da estrita observância templária, né? E também tem aquela questão do nacionalismo alemão, né? Então, isso inspirou o Schroeder a fazer esse rito. Em 1789, né, o Schroeder sentiu que esse caminho seria o caminho de alteração das lojas de Hamburgo, de alteração da cerimônia, seria um caminho para a ruína
da maçonaria. Então, ele se opôs ferozmente aos maçons reformistas, né? Então, ele tentou manter uma essência de uma maçonaria pura. Então, o rito de Schroeder, até hoje, é um rito que tem muito poucas mudanças em relação aos ritos originais, até por abordar a filosofia do Schroeder, que era de não ter alterações. Ele era contrário a reformas, ele era um cara conservador, né? Então, o rito de Schroeder, ele tem hoje é um dos ritos mais fiéis aos originais por causa disso, porque ele realmente era um cara que era muito opositor de mudanças em ritual, né? Hoje no Brasil ele é bem praticado. Aqui no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul e no interior de Santa Catarina, tem lojas do rito de Schroeder, inclusive, que vez ou outra fazem cerimônias em alemão, porque ele é um rito que é muito ligado à etnia alemã, né? Então tem muitas lojas que fazem cerimônias em alemão do rito de Schroeder. É um rito bem interessante também, tá? E os paramentas são interessantes do rito de Schroeder. E tem uma entrevista aqui com o irmão Rui Badaró sobre o rito de Schroeder aqui na biblioteca do canal. Só procurar aqui que você vai achar uma entrevista com o irmão Rui Badaró, que ele explica tudo, a filosofia aí do rito de Schroeder, né? Então, a gente vai seguindo ainda com os outros ritos, né? O vídeo já está ficando um pouquinho longo, mas vamos seguir, né? Nós temos o rito de York, o rito de imolação, é o rito mais praticado no mundo, né? Ele é um rito que tem duas divisões aqui no Brasil, as duas se chamam York, né? Mas o rito de York ele foi fundado no ano de 1797, tendo como organizador e fundador principal o senhor Thomas Smith Webb. É justamente esse irmão que deu estrutura e doutrina filosófica com seus respectivos procedimentos gerais ao sistema maçônico, que pode ser identificado como o rito de York. E hoje também é rito americano, né? Por quê? Porque nós temos o York americano e nós temos o York inglês, né? O York inglês, que em alguns outros sistemas chamam ele de emulação. Mas o rito de York, mas é rito de York para o GOB, como eu sou maçom regular do GOB, eu vou chamar de York. Então nós temos dois ritos de York, né? O rito York americano, ele tem uma divisão de graus filosóficos, com 13 graus filosóficos, inclusive, ele tem uma divisão de 13 graus filosóficos, de 13 graus, no caso, são 3 graus simbólicos e 10 graus filosóficos, são 13 graus no rito de York, né? E o rito de York, da emulação, no caso, nós temos as ordens de aperfeiçoamento maçônico, que daí a gente pode citar o Sagrado Arco Real, nós podemos citar a Marca, Nauta, né? E todas essas ordens de aperfeiçoamento maçônico que estão no sistema inglês, elas estão inseridas dentro do sistema americano através de graus filosóficos, né? Então, é bem interessante, né? Hoje, no mundo, nos graus 1, 2 e 3, os graus simbólicos, o rito de York é o rito mais praticado. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o rito escocês antigo aceito é disparado mais praticado, mas o rito de York é o mais praticado no mundo, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Então, é bem interessante. Aqui no Brasil, a maioria das grandes lojas, o GOB e os grandes orientes estaduais, né, trabalham o rito de York. Então, é bem legal isso também. Tá? Então, o rito de York é o rito mais praticado no mundo, é um rito bem interessante, é um rito simples também em termos de didática. E o rito de York, para quem não sabe, eu já falei isso aqui no canal, mas para quem não sabe, o rito de York influenciou diretamente a formação da Ordem de Molay, do ritual da Ordem de Molay, é muito inspirado no rito York. Então, é bem interessante isso também, né? E vamos para o rito escocês certificado, o RER, né? Vamos para o rito escocês certificado, que é o RER, né? O RER, ele nasce a partir da estrita observância templária, como eu falei anteriormente, através do Jean-Baptiste Villermoz, né? Que foi um Helicoen, né? O Jean-Baptiste Villermoz, ele cria a partir daí um sistema de maçonaria cristã. Importante frisar que o rito escocês certificado não tem esse nome por querer retificar o rito escocês antigo aceito. Não é esse o motivo do nome ser rito escocês retificado. É rito escocês retificado porque eles querem retificar a maçonaria inteira. Eles acreditam, né, dentro da doutrina inicial do RER, que o simbolismo maçônico em algum momento se perdeu, eles querem retificar e corrigir a maçonaria inteira, né? Então, é um rito para retificar a maçonaria, não o rito escocês antigo aceito. É um rito profundamente cristão, né? Ele é um rito que tem um esoterismo, e ele é muito fiel ao rito original também, do rito escocês retificado. Ele é um rito que teve muito pouca mudança também.
aliás, os que saíram da estrita observância templária têm isso, essa característica, né? Tanto Schroeder, que é um oposto total do Her, né? Oposto no sentido de doutrina, tá? Não no sentido de maçonaria, porque maçonaria todo mundo é irmão, é importante frisar isso. É importante destacar isso. Maçonaria todo mundo é irmão, e o irmão do risco certificado vai ser muito bem-vindo numa loja de Schroeder e vice-versa. Tá? É importante frisar isso. Mas eles têm, doutrinariamente, eles tomam caminhos bem opostos. Né? Então, o risco certificado ele surge muito forte na França, né, ali no século XVIII, em 1784, para ser mais preciso, né, surge os Helicoen, né, e a partir dos Helicoen aí tem esse princípio templar e todo aquele desdobramento, né. E aqui no Brasil, tá, o rito escocês retificado, ele teve vários momentos, vários movimentos, né. Eles tiveram muitos movimentos, né? E o fato é que nesses movimentos, aqui no Brasil, dá para se dizer que o Her chegou por uma maçonaria não reconhecida, tá? Quer dizer, uma maçonaria não reconhecida, não, uma maçonaria mais, como é que poderia ser, secreta, mais selvagem, né? O Her, ele nasce através de algumas ordens martinistas aqui no Brasil, ali na década de 60, né? Então, na década de 60, a gente tem a notícia das primeiras lojas do Her aqui no Brasil, né? Depois, alguns movimentos tentaram trazer, né, com o crescimento, principalmente da onda dos movimentos martinistas independentes, né, começam a trazer, mas o fato é que ele só chega ao GOB agora no século XXI, né, ele só chega ao GOB no século XXI, e inclusive a gente vai entrevistar o irmão Joanisval sobre isso, Joanisval Gonçalves, né, que foi o cara que fez a tradução dos ritos para o GOB, a gente vai falar com ele sobre isso exatamente durante os próximos dias, né, lá no dia 7, inclusive, a gente vai falar sobre o Her com ele. Então, mas é interessante a história do Her, é um rito que ele é um pouquinho mais complexo na sua ritualística, ele é um pouquinho mais formal, ele tem toda aquela formalidade francesa, aquela pompa francesa, ele é um rito bem pomposo, e é bonito também, e tem uma profunda didática maçônica, e é um rito bem aprofundado, né? Bem interessante. Mas Diego, tu já abordou os 7 ritos praticados pela maçonaria brasileira. Eu vou abordar mais 2 ainda, tá? Porque tem mais 2 ritos. E esse rito é praticado mais por grandes orientes independentes, grandes orientes estaduais, tá? Que é o rito de São João. Pouca gente conhece esse rito, eu já ouvi falar, né? Mas é o rito de São João, é um rito também conhecido como rito húngaro, né? Ele é um rito que ele é trabalhado aqui no Brasil, né? Ele surge através do levante dos húngaros contra as divisões do exército russo, e esses refugiados ali em 56 tentam fundar uma loja húngara ali em São Paulo, mas essa loja húngara foi negada pelo GOB, né? Então os irmãos procuraram a Glesp, foram acolhidos pela Glesp, né? Pela grande loja do estado de São Paulo, e os rituais chegaram ao Brasil por irmãos que haviam sido iniciados na Hungria, em forma de filmes, e foram rodados em mimeógrafos. E até 83 só se iniciava nessa loja quem falasse húngaro, né, na loja Primaz ali, pois os rituais estavam todos escritos naquele idioma. Com o natural envelhecimento dos irmãos da loja, ficou clara a necessidade de ampliar o escopo, né? E aí os irmãos aderiram à modernidade. E os rituais originais começaram a ser expostos lá. Estão lá no Museu da Glesp, inclusive, né? A Glesp possui cerca de 890 lojas, e dessas 9 lojas praticam o rito de São João, o rito húngaro, é praticado na Glesp hoje, tá? Então, um rito praticado na grande loja do estado de São Paulo, e ele conserva uma simplicidade muito característica das suas origens militares e iluministas do século XVIII. Os graus simbólicos eu encerro aqui, tá? As maçonaria dentro dos graus simbólicos, a maçonaria regular é isso que eu li até agora. Mas temos um outro rito que poderá, no futuro, entrar na maçonaria regular brasileira nos graus simbólicos. Esse outro rito já é praticado regularmente na Rússia, na Itália e na Suíça, nos graus simbólicos, que é o antigo e primitivo rito oriental Memphis Mizraim. Existe um projeto, aliás, já existe um Supremo Conselho aqui no Brasil, né, que faz as iniciações e elevações de irmãos do grau 4 ao 96. Esse é um rito de 96 graus.
E esses irmãos fazem essas elevações. O rito Mêmphes-Mizraim é uma junção de dois ritos, do rito de Mêmphes e do rito de Mizraim. Ele é uma junção, por isso que ele se chama Mêmphes-Mizraim. Muitas lojas selvagens, ordens martinistas, utilizam o rito Mêmphes-Mizraim até de forma mista, iniciando mulheres, né? E nesse sentido a gente pode dizer que irregularmente. E o rito Mêmphes-Mizraim, quando praticado na maçonaria regular nesses outros países, ele só inicia homens, importante frisar isso, né? O rito Mêmphes-Mizraim, ele é um rito de origem egípcia, né, com alguma influência grega, como o próprio nome já diz, né? E ele é um rito muito rosacruciano, né, mas ele aborda algumas questões de gnose, ele aborda algumas questões mais magísticas. Ele é um rito totalmente, puxa muito para o metafísico, tá? E esse rito, hoje no Brasil, tem um Supremo Conselho, inclusive o soberano desse Supremo Conselho, que é um irmão da Grande Loja de Pernambuco, o irmão José Ivo Sampaio de Carvalho, fez uma entrevista sobre isso aqui no canal, né? Então, esse Supremo Conselho está iniciando pessoas no grau 4 ao 96, mas só aceita, dentro dos seus seios, maçons que são de origem do GOB, dos Grandes Orientes Estaduais ou das grandes lojas estaduais, porque esses maçons são regulares, reconhecidos e tudo mais. Então, esses irmãos estão fazendo um trabalho bem forte para a implantação do Mêmphes-Mizraim no Brasil, inclusive dentro dos graus simbólicos. Vamos ver o que o futuro dirá sobre isso, né? Bom, pessoal, a gente fez uma viagem aí sobre os ritos maçônicos praticados no Brasil, né? Volto a frisar, para quem assistiu o vídeo, que os ritos maçônicos não são sinônimo de regularidade. Então, se uma loja pratica o rito com esse antigo aceito, não quer dizer que ela seja regular. A gente tem que ver que a obediência ela é tratado com quem que ela tem, e sempre lembrar que não cabe ao maçom, ao irmão, reconhecer o outro, e sim as obediências ficarem tratadas entre si. Então, é importante frisar isso, é importante destacar isso. A gente fez uma pequena viagem aí, bem superficial sobre esses ritos maçônicos, e se você quiser, tem entrevista de quase todos eles. Ainda não tem entrevista sobre o rito de São João, mas tem entrevista de quase todos eles aqui no Maçonizando. Tem entrevista sobre o escocês antigo aceito com o irmão Clóvis Gregório, tem entrevista sobre o rito brasileiro com o irmão Juliano Coelho, tem entrevista sobre o rito de Schroeder com o irmão Rui Badaró, tem entrevista sobre o rito de York com o irmão Joselito Rencote, tem entrevista sobre o rito moderno com o irmão Luiz Miller, tem entrevista sobre, e também com o irmão Gustavo Patuto, né? Tem entrevista sobre o rito moderno com esses irmãos, tem entrevista sobre o risco certificado com o irmão Maurício Machado, com o João Neto, tem uma entrevista aqui sobre o Zeli Cohen, um debate bem legal sobre o Zeli Cohen do universo. Tem entrevista aí com o irmão Gabriel também, né? Então tem bastante entrevista sobre o Herrera aqui no canal. Tem entrevista sobre o Hilton Andoniramida também, com o irmão Sérgio Emilião e com o irmão Luiz Miller. Tá? Enfim, a gente tem um leque bem grande de entrevistas aqui no canal. A gente está montando um acervo muito legal para pesquisa maçônica, né? Todas as entrevistas, é importante frisar que a gente não viola juramentos e não comete indiscrições ritualísticas, mas a essência da filosofia pode ser encontrada ali, e quem é iniciado vai ver, né? Como diria o Papus, tudo pode ser dito, somente ouvirão aqueles que têm o ouvido da compreensão, né? Então, é por aí, né, gente? Então, muito obrigado a todos que estão assistindo e acompanhando o canal Maçonizando. Eu vou pedir novamente que você curta o canal, compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva lá no Instagram, @canal.maçonizando, se inscreva aqui no canal, isso é muito importante, que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, e vamos alcançar mais gente aí no Maçonizando. E vou deixar também a tela o meu contato, se você quiser me chamar no WhatsApp para nós conversar. Pode chamar, se você quiser adquirir meus livros, me chama nesse mesmo número, e se quiser fazer uma contribuição espontânea para o canal, também pode me chamar nesse mesmo número. Lembrando que o canal Maçonizando tem o patrocínio de Turgo Chile, viagens para o Chile, deserto do Atacama. De repente quer viajar para o deserto do Atacama, quer viajar para uma parte mais histórica ali do Chile, de Santiago, ou de repente você quer garantir uma férias legal na neve,
Turgoshiri tem pacotes especiais, inclusive para os seguidores do canal Maçonizando. Isso é um benefício aí que quem segue Maçonizando tem. Obrigado, pessoal. Voltamos em breve com mais um vídeo aqui no Maçonizando. Não deixe de seguir acompanhando o nosso trabalho e o nosso canal.